Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo, direto e reto ao assunto, Americanas entra com pedido de recuperação judicial. Você quer entender por que isso aconteceu e quais podem ser os desfechos? Fica até o final desse vídeo, a gente vai dar uma olhada geral no que está acontecendo com a empresa, como isso pode impactar as demais empresas do setor, vários pontos que poucas pessoas tocam, você só vai ver aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, não vai perder nenhum tipo de conteúdo, nenhum assunto, tá? Nenhuma análise. Vai lá, se inscreve, deixa um like e coloca nos comentários o que você tá achando de toda essa novela, tá? Para começar, eu trouxe aqui uma notícia do Suno Notícias sobre Americanas. É muito recente, tá? Como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo 4 horas e 53 minutos e essa notícia foi atualizada 4 horas da tarde, tá? Então é muito recente. E a gente tem que, depois de uma semana do início de toda essa novela que a gente viu das Americanas e todo esse rombo financeiro aí que aconteceu dentro da empresa ao longo dos últimos anos, foi descoberto pelo CEO, que foi anunciado no início de janeiro, e ele até já renunciou, a gente tem hoje, dia 19 de janeiro, a formalização do pedido judicial, de recuperação judicial da empresa, por conta das dívidas somarem mais de 40 bilhões, tá? E ela dever para mais de 16 mil pessoas. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do que aconteceu e etc., quero explicar para vocês de uma forma bastante lógica, tá? Bem simples, vou simplificar as coisas aqui porque não tem para que tornar complexo algo que pode ser simplificado. Americanas, ela tem várias dívidas, como grande parte das empresas, e essas dívidas elas são elencadas via grau de risco. Então, quanto mais arriscado é a empresa, maior é os juros que se cobra, tá? Maior é o medo que esses credores têm sobre a empresa honrar ou não as suas dívidas, honrar ou não seus compromissos, e por conta disso, você aumenta o risco. Vou dar um exemplo para você, aumenta os juros, a taxa de juros que você cobra. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagine que você é um funcionário público, você tem lá todo mês no seu contra-cheque, você vai pedir um empréstimo, um financiamento bancário. Você vai pagar a taxa X. Se você for um autônomo, que você não tem contra-cheque todo mês, e o seu salário variar muito, essa taxa de juros é maior que X, porque o seu risco é maior. A mesma coisa acontece com as empresas. Dependendo do rating de crédito delas, você tem uma taxa de juros menor ou maior. Depois do rombo financeiro, a gente teve um rebaixamento de rating, ou seja, Americanas, na visão das agências que dão esse rating, ela se tornou mais arriscada e por conta disso, alguns credores começaram a ter algum certo temor, né? E o que a companhia conseguia antes não conseguiria mais. Então, por exemplo, antecipar créditos, ela conseguia na taxa X. Depois de todas essas notícias, ela começou a não conseguir mais antecipar crédito. Isso prejudica o fluxo de caixa da empresa e prejudica a liquidez. E por conta disso, a empresa veio a pedir a questão de recuperação judicial, tá? Para conseguir pagar esses credores, honrar esses credores e se manter no jogo, né? Vou trazer aqui alguns pontos, tá? De Americanas no status e alguns pontos pouco comuns que as pessoas não analisam e que eu quero que vocês olhem, né? Depois desse pedido de recuperação, Americanas cai 34%, né? Se a gente for pegar desde o início aí de toda essa história, a cotação estava em 12, já caiu 90%. Muitas pessoas eu vejo me mandando mensagem lá no meu Instagram. Pô, João, é oportunidade, tava R$12, agora tá 3, 2. E eu, naquele mesmo dia, eu falei, não, tá? Tem que se entender o que tá acontecendo e tem que se entender onde que isso pode chegar. No fim, desde que caiu, e aí percebam a importância de vocês não se ancorarem no preço. A empresa ela caiu 77% num dia, hoje ela caiu 90%, tá? Então é 13% de diferença nesse ponto. Só que quem comprou dia 12 já perdeu 57%. Então tomem cuidado, porque não significa que porque tá caindo e tá caindo muito vai voltar, não é assim que funciona. Mas voltando para o contexto do vídeo. A cotação cai 34% por conta dessa falta de liquidez, né? E o que isso significa, João? Significa que a empresa está bastante alavancada, como vocês podem ver. Dívida líquida EBITDA de 3 vezes é um valor muito alto,
né? Até mesmo para o setor de varejo, quando a gente compara aqui com a média do mercado, a gente tem uma média de uma vez, Americanas está quase 3 vezes essa média, e muito próximo no valor que eu considero alerta, que é 3 vezes EBITDA, tá? Quando a gente compara, alguns outros pontos também se tornam preocupantes, principalmente quando a gente olha o balanço da empresa. No balanço da empresa, tá aqui embaixo, como vocês podem ver, a empresa ela tem uma disponibilidade de caixa, eu até vou colocar trimestral para a gente ter uma aproximação ainda melhor, tá? Quando a gente pega o caixa da empresa, a gente está falando de 2,4 bi, né? Só que ela tem aplicações financeiras de 4 bi, e aí se a gente soma os dois dá disponibilidades, que dariam 6 bilhões, como vocês podem ver aqui. 6 bilhões, né? E grande parte está em contas a receber. E muitas vezes a empresa ela antecipa essas contas a receber para trazer mais liquidez e conseguir honrar com seus compromissos de longo prazo, que é o endividamento. Ela tem um passivo aí circulante, que é um passivo que deve ser honrado em menos de um ano, em menos de 360 dias, de 10 bilhões, enquanto ela tem em caixa 6. Então tem um gapzinho aí. Quando a gente bota esse rombo de 20 bilhões, esse passivo cresce muito mais, né? E aí acaba que a empresa não teria liquidez para honrar seus compromissos de curto prazo. E o que quebra uma empresa é caixa, é liquidez. E ela não teria dinheiro para honrar esses passivos, os credores iam comer por dentro, iam pegar o que tem ali dentro para honrar, e aí começariam a pegar estoque, quando receber, entre outros pontos, e a fatiar a empresa para conseguir pagar esse passivo de curto prazo, passivo circulante, e isso ia quebrar a empresa. Para isso não acontecer, e ela ter um plano de reestruturação, e basicamente isso é um plano de recuperação judicial, um plano de reestruturação em pagar todos esses 16 mil credores, ela pediu, formalizou o pedido de recuperação judicial. Isso deve trazer uma maior tranquilidade, uma maior previsibilidade dessa liquidez ao longo do prazo, para não só honrar suas obrigações financeiras no passivo circulante, mas também para preservar a liquidez. Hoje, ela é uma empresa que tem uma dívida líquida aí de 9 bilhões, né? A dívida bruta total. E aí, lembrando, isso aqui é sem considerar o rombo. Quando a gente considera o rombo, a gente está falando de quase 40 bi, tá? E isso sobe muito. Então, acaba que é uma medida de proteção, tem que se ver ainda como é que vai funcionar, para onde é que vai ir, tá? Acho que é bastante cedo, não me parece uma oportunidade, Americanas, tá? Até quando a gente olha a visão dos analistas, 3 dos 6 que cobrem o que estão dando venda forte, foi atualizado dia 16, então é bastante recente, tá? Quando vocês podem ver, eu teria ainda cuidado com a empresa, ela está passando por um problema de liquidez, porque ela vai ter um caixa muito menor do que ela tinha, disponibilidades muito menores, ela não vai conseguir dar liquidez a seus ativos circulantes, ela está passando um problema de endividamento e ela não está gerando caixa, né? Então, ela está passando por tudo isso em um momento muito difícil de geração de caixa. Quando a gente olha o demonstrativo de fluxo de caixa da empresa, e aí eu vou pegar o histórico, eu até vou colocar trimestral aqui, pegar do primeiro até o terceiro trimestre, a gente tem visto que o caixa líquido das operações do primeiro até o terceiro está bastante negativo, né? Muito mais negativo que os demais. O que acontece basicamente é que no quarto tri a gente tem um evento de sazonalidade muito forte por conta da Black Friday e Natal, né? Mas ainda assim, quando a gente olha o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, está em menos 2,3 bi. Então a empresa não está gerando caixa suficiente. Quando a gente pega o caixa livre dela, deixa eu colocar aqui o anual, o fluxo de caixa livre dela, grande parte dos anos foi negativo, em 2021 foi positivo, só que foi por conta de um desinvestimento, não é por conta das operações, se a gente for pegar o operacional, está negativo também. Então, é uma empresa que passou por a tempestade perfeita, né? Ela acabou descobrindo um rombo, e isso diminuiu o rating de crédito dela, aumentando o risco, ou seja, os credores começam a pedir mais juros e cobrar taxas superiores, não adiantar o que adiantavam antes, etc. Isso causa um problema de liquidez da empresa, o que atrapalha o endividamento e honrar as dívidas dela de curto prazo, passivo circulante, e isso poderia quebrar a empresa.
ela venha pedir uma recuperação judicial, porque o momento ela não gera caixa suficiente para pagar juros e dívida, e ela vai precisar de algum auxílio externo, uma reestruturação desse endividamento, alongamento de prazos, etc. É o quarto maior pedido de recuperação judicial que me vem à mente, tá? A gente teve a Samarco, a gente teve a Oi, a gente tem a Odebrecht, antiga Odebrecht, tá? Como os três principais que me vem à cabeça por número. Americanas deve ser o quarto maior pedido de recuperação judicial do Brasil. Não é uma tarefa fácil, tá? Uma minoria das empresas consegue se reestruturar, e aí, volto a dizer, né? Uma ação que cai 95% é uma ação que caiu 90%, e quem comprou depois que caiu 90% perdeu mais 50% se ela caiu 95% no total. Então, tomem cuidado, é mais ou menos essa a minha visão, tá? Os analistas têm recorrentemente feito uma revisão, tá? Mesmo esse preço-alvo aqui, eu entendo que ele não está correto, porque ele não está sendo levado em consideração todo o endividamento da empresa e toda a questão de geração de caixa. Então, tomem cuidado, esse é o meu recado sobre Americanas. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre como analisar uma empresa, se inscreve no canal, a gente tem vários vídeos sobre isso. Eu, João Daronco, trago vídeos exclusivos para vocês aqui no canal, direto e reto, sem enrolação, tá? Manda mensagem lá no Instagram, coloca feedbacks aqui no comentário, me segue lá no Instagram, @joão.daronco, tá? Eu ajudo todos os investidores a investir. Deixa um like nesse vídeo e também a gente está deixando um e-book para ajudar vocês a como analisar uma ação na descrição desse vídeo, tá? Vai lá e baixa, estuda, porque tem bastante coisa interessante e assim você consegue fugir desse tipo de risco, desse tipo de empresa que acaba por destruir o valor do seu acionista, tanto no curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de empresa, que não geram caixa, que não tem vantagem competitiva. Tenho corriqueiramente falado sobre isso aqui, tá? Essa é a minha opinião, quero saber de vocês, coloca nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo, tá bem? Forte abraço a todos.